Depois de algum tempo sem fazer vídeo aqui pro canal, eu volto e hoje eu trago para vocês um tema um tanto quanto importante. É um assunto que está em pauta aí nos dias de hoje aí, e eu quero trazer para vocês alguns pensamentos e eu quero que depois vocês comentem aqui se o que eu tô falando faz sentido, não faz sentido, se vocês concordam, discordam. Aproveita para se inscrever também no canal, para deixar o like, o dislike, né, apertar o sininho e vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar de alguns assuntos. Quais os assuntos e como eu quero conjecturar eles e associar um ao outro. Bom, primeiro a gente vai estar falando aí da vaquinha que a torcida Gaviões da Fiel, juntamente com o clube do Corinthians, fez para angariar 700 milhões aí para poder custear, né, o pagamento do estádio aí, da arena que foi feita aí pro Corinthians, né? E a gente vai pegar esse assunto e a gente vai fazer um paralelo com o futebol, né, propriamente dito, com o futebol da era Vargas, né, que foi um presidente muito populista aí na nossa época, com a atual política do Brasil e também com o fato do dólar hoje ter chegado a R$6. Aparentemente pode parecer que os assuntos não tem nenhuma relação, mas até o final do vídeo você vai entender como que uma coisa pode muito bem ser associada à outra. Bom, é fato notório que o brasileiro, o ser humano como um todo, como dizia João Calvino, né, o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Então o ser humano ele precisa de alguma coisa para adorar, desde as histórias da Bíblia, né, o bezerro de ouro, o esporte, mulher, droga, enfim, sempre alguma coisa ocupa o coração do homem e que substitui primariamente aquilo que Deus coloca no coração do homem, né, que é o próprio Espírito Santo dele. Então o homem, ele, como um fim só, ele idolatra coisas. Ele tem uma alta afinidade com idolatrar, adorar e subverter o que Deus criou. Nos tempos de hoje não seriam diferentes, né? Lá na época da Roma Antiga já existia isso. Como? Na época o pão e circo, provavelmente, né, panis et circenses, todo mundo aí já deve ter ouvido falar. Da época em que no Coliseu Romano, os imperadores da época, né, eu tô achando que vai chover e tá descendo um avião ali atrás, vocês vão ver, e o cenário é esse mesmo e bora lá. Então os imperadores da época lá, eles, para tentar apaziguar os ânimos da população com os altos impostos, falta de alimentação, falta de saúde, falta de saneamento básico, toda aquela problemática daquela época, eles então promoviam esportes aos finais de semana. E com isso, e com isso ele fazia com que as pessoas, pelo menos por um breve momento que fosse, elas se esquecessem daqueles problemas que elas estavam enfrentando naquele momento. Então o esporte naquela época, as lutas, eram realizados com massa de manobra. Qual a intenção? Bom, enquanto eles estão preocupados com quem eles estão torcendo, para quem eles estão torcendo, quem vai ganhar, quem vai perder e o que isso vai trazer ao coração deles, eles esquecem do que está acontecendo com a realidade em volta. Isso pode parecer um tanto quanto redundante ou um assunto chato, mas se você parar para analisar, ainda hoje, provavelmente você que está me assistindo aí, faz a mesma coisa que acontecia lá naquela época. Bom, em meados do século passado, o futebol chegou no Brasil e quando ele chegou no Brasil, ele veio como um esporte de pessoas da alta classe. Lá na Grã-Bretanha, que era o lugar de onde ele veio, ele era considerado um esporte das altas classes, e quando ele chegou no Brasil, não foi diferente. Porém, com a modernização e as fábricas chegando ao Brasil, as empresas e tudo mais, os empregados, eles viam uma oportunidade de vencer os seus patrões de uma forma justa por meio do futebol. Então, enquanto que ele era explorado, enquanto que ele era mal pago, enquanto que ele era marginalizado pelo seu patrão, ele via no futebol a oportunidade de, né, dentro do esporte, vencer aquele mesmo patrão, né? E com isso o futebol foi se popularizando, foi se tornando um esporte onde não era necessário ter dinheiro para ganhar, era preciso ter habilidade. E até hoje, não importa quanto dinheiro você tem ou vá ter, você começa jogando futebol pela sua habilidade, ou pelo menos deveria ser. Bom, na era Vargas, que é a segunda associação que eu quero fazer com vocês aqui, o governo daquela época, um governo populista, um governo que prejudicava a classe trabalhista, fingindo dar direitos para eles,
porém, na verdade, prejudicava o patrão, prejudicava a classe trabalhista e se passava como populista, se passava como um governo que dava cheio de direitos e tudo mais. Acho que se você fizer um paralelo com o governo de hoje, não muda muito. Ele usou o futebol como massa de manobra da mesma forma que na Roma Antiga era utilizado. Além do futebol, né, naquele momento ainda estava se formando as primeiras seleções, as primeiras Copas do Mundo, os primeiros momentos ainda que o Brasil estava se sobressaindo sobre alguns outros países e tudo mais. Então aquela alegria, aquele populismo na formação dos clubes, na iniciação do Corinthians, do São Paulo, do Clube de Regatas do Flamengo. Então o governo Getúlio Vargas ele usou aquele momento para fazer o pão e circo no Brasil. Então, enquanto a classe trabalhadora era massacrada, enquanto ele tentava implantar uma dita no Brasil, ele colocava o esporte acima de todas as coisas como um gosto popular para que as pessoas se esquecessem daquilo que ele estava fazendo por debaixo dos panos. Então, enquanto todo mundo estava lá, eu torço para aquele time, e matando, e se pegando, e brigando, e discutindo, e apostando, e perdendo dinheiro que às vezes não tinha, o governo estava se esquivando das obrigações, né, implantando o futebol na categoria popular, na cabeça das pessoas, e dessa forma ele poderia melhor manobrá-las. Ele usou o carnaval também, que surgiu aqui no Brasil nessa época, onde as pessoas durante uma semana aí se esqueciam de todos os problemas, da falta de dinheiro, da falta de recursos, da falta de saúde, de alimentação, para poder então ter uma semana de eu posso ser quem eu sou, eu finjo ter dinheiro e depois a gente vê o que a gente faz. E lá se passaram quase 100 anos e provavelmente você reconhece que hoje no Brasil acontecem as mesmas coisas. Bom, qual o resultado disso? Hoje o dólar chegou a R$6. Pela primeira vez na história, sem pandemia, o dólar chegou a R$6. E você talvez se pergunte e não entenda e fala, tá, mas dólar a R$6, a R$5, o que muda? Bom, a valorização da moeda estrangeira faz com que automaticamente a nossa moeda tenha sido a segunda mais desvalorizada da América Latina dentro do ano de 2024. A nossa moeda se desvalorizando em relação às outras moedas do mundo significa que para conter essa alta do dólar, precisa-se então aumentar os preços das coisas. Aumenta-se a inflação. Ah, tá bom, Lucas, mas o que significa a alta da inflação? Significa que hoje a carne que está custando R$60 o quilo, pode ser que amanhã você vai no mercado e ela já está custando 62. Daqui um mês, 64. E os outros produtos do mercado, a gasolina, o IPVA e os preços das coisas como um todo, a mesma forma. Então, com isso, os nossos salários não estão aumentando. O seu provavelmente você não deve ter sentido nenhum ganho esse ano. Enquanto as coisas estão aumentando cada vez mais para poder conter a alta do dólar e depois vende-se dólar dentro do Brasil para poder se conter a inflação e fica nesse jogo de um lado para o outro. Ontem vocês devem ter visto as tentativas do governo federal de implantar novas políticas aí para poder, em tese seria para ajustar isso, mas infelizmente o mercado não reagiu bem porque realmente eram medidas populistas, né, como a gente acabou de falar, e medidas que em longo prazo e nem no curto prazo trarão benefícios nenhum para você e nem para mim. Bom, o que tem tudo isso a ver com a vaquinha que o Corinthians está fazendo? Bom, as mídias estão recheadas de qual comentário? Do que o Haddad falou, do que o governo do PT está falando, ou do dinheiro que as torcidas estão dando, que as pessoas estão doando para o Corinthians? Você já deve imaginar. E aí eu te pergunto, as pessoas elas estão mais preocupadas com o dólar a R$6 ou com doar 10, 15, 20 reais para o Corinthians, para a torcida, ganhar o seu diplominha lá de participação nessa rifa, nessa vaquinha, ou preocupadas no preço do dólar, ou preocupadas com que pouco a pouco você está perdendo o poder de compra, preocupadas com que pouco a pouco a sua saúde está se piorando, o preço das coisas está aumentando, logo você vai ter que começar a sacrificar convênio médico, logo depois você vai ter que sacrificar aquela saída sua com a esposa, com a família. Você que é solteiro às vezes fala, mas isso não vai chegar em mim. Vai, porque você quer ter um carro, você quer pôr combustível no seu carro, você quer levar sua namorada para sair, as coisas vão começar a ficar cada vez mais caras e as coisas tendem a piorar. Enquanto isso, a maioria dos brasileiros ou a maioria da torcida corintiana está preocupada com o quê? Em doar dinheiro para um clube de futebol, onde na própria notícia que fala sobre essa vaquinha, fala que o treinador do time lá doou R$1.000. E todo mundo ficou revoltado. Aí eu te pergunto, onde está a sua mente? No dinheiro que você doa pro clube? Na quantidade de dinheiro que o presidente do clube doou
ou em tentar enriquecer, em tentar melhorar a qualidade de vida da sua família, em tentar empreender, em tentar prestar um concurso, em tentar ser alguém melhor para você mesmo, para sua família, para que lá na frente o aumento do dólar ou a valorização ou desvalorização do real não venha te afetar. Você está dolarizando o seu dinheiro? Você está quitando suas contas? Você está pensando em pessoas? Você está pensando em ideias? Ou você está pensando em coisas? Onde está a sua mente? Essa é a reflexão que eu quero trazer para mim e para você aqui nesse vídeo. Porque tem uma frase que fala que mentes pequenas discutem pessoas, mentes medianas discutem eventos e fatos, mentes grandes discutem ideias. Onde está a sua mente? O que você tem discutido? Onde você tem colocado disposição, empenho e a prática? Em falar de pessoas? Em falar sobre eventos e fatos? Ou em ideias? A resposta com certeza vai ser reflexo daquilo que você está vivendo hoje. Beleza? Então, até o próximo vídeo.